Fala galera, vamos começar a fazer a correção do simulado? Vamos lá, pela primeira questão de física. Ela fala o seguinte, ó. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante, né? Aí a pergunta é, desprezando as forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Então, olha só. Na questão 1, né, você tem o desenho da Mônica atacando o coelhinho dela, né? E aí, aqui está a Terra. Ok? Quando ela ataca o coelhinho, o que vai estar acontecendo? Ó, ela atacou o coelhinho aqui. Esse coelhinho veio, deu uma volta completa na Terra com velocidade constante, porque foi dito, e depois de dar uma volta completa na Terra, vai bater na mesma posição onde ela estava, né? Só passa um pouquinho do lado dela, mas acerta lá o Cebolinha, não é isso? Então, o que a gente tem que entender aqui? A questão quer saber a aceleração tangencial, né? Esse movimento vai ter aceleração? Vai ter, porque você tem aceleração, ó, centrípeta, ela está alterando a direção. Então aqui, ó, aceleração centrípeta, que está alterando a direção. Quando ela estiver nessa posição, a aceleração centrípeta, né? É a aceleração que você vai ter apontando 100% do movimento, né? Da volta que ele está dando. Então, ó, em qualquer posição, você vai ver que vai ter uma aceleração apontando 100%. Essa aceleração é por causa de quem? Da gravidade, né? A gravidade é a componente da aceleração centrípeta que você tem aqui. Mas você não tem nenhuma outra aceleração, ok? Até porque, né, a velocidade é constante. Se a velocidade, né, ela tem módulo constante, você pode falar com certeza que a aceleração tangencial, né, ela vai ser igual a zero. Ou você pode falar que o módulo vai ser zero. Então, a resposta certa é letra A, é nula, né? Você não vai ter aceleração tangencial. Se a questão perguntasse, tem aceleração centrípeta? Aí você falaria que tem. Ou se perguntasse, tem aceleração? Tem uma aceleração centrípeta. Então, é perpendicular ao movimento, apontando para o centro da curva, ok? Bom, questão 2. Vamos para 2 agora. Para se serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua a menor velocidade linear. Qual é a montagem e qual a justificativa que você vai ter aí? Então, olha só, a montagem P é o seguinte. Você tem um motor com uma polia 1 ligada a uma polia 2 através, né, de uma correia, né? E essa polia 2 ela vai estar ligada através do mesmo eixo, né, a uma polia 3. E nessa polia 3 tem o que a gente quer, que é a fita, que vai cortando. Ok? Bom, já na montagem Q, né, você vai ter o quê? Na montagem Q, você vai ter a mesma polia 1, ligada agora diretamente a 3 por uma correia, que vai estar ligada a uma outra polia 2 pelo mesmo eixo de rotação. Então vai estar assim, ó. Ok? O que nós sabemos? Quando você tem, né, uma ligação por correia, a velocidade linear é igual. Então aqui o que você vai ter? Ó? Você vai ter a velocidade em 1 igual a velocidade em 2, porque está ligando pelo quê? Por correia. Já aqui você vai ter a velocidade 1 igual a velocidade em 3, velocidade linear, né? Porque está ligada por correia. Quando a ligação ela é dada por mesmo eixo, o que você tem é velocidade angular igual. Então, nessa daqui você vai ter a velocidade angular de 2 igual à velocidade angular de 3. E nessa daqui você vai ter a velocidade angular de 2 igual
a velocidade angular de 3. Lembrando que a fita, ó, ela está aqui. Na Q, a fita está na polia 2. Tudo bem? Eu quero a menor velocidade possível na fita. Então aqui eu vou analisar a velocidade em 3 e aqui eu vou analisar a velocidade de 2, porque a fita está presa na posição P no 3 e na posição Q no 2. Tudo bem? E aí você vai lembrar que é uma fórmula, né? A velocidade, vou escrever aqui em cima, ó, linear tangencial, né? É igual a velocidade angular vezes o raio. Tudo bem? Ou seja, você pode pegar e passar o R para o outro lado, né? Você pode botar assim, ó, velocidade dividido por raio é igual a velocidade angular. Então você pode escrever ainda assim, ó, a velocidade de 2 dividido pelo raio de 2 igual a velocidade de 3 dividida pelo raio de 3. Mesma coisa aqui, ó. Velocidade de 2 pelo raio de 2 igual a velocidade de 3 dividido pelo raio de 3. E aí a gente faz a nossa análise, né? Olha só, o que a gente tem? A velocidade de 1 igual a de 2, né? Então, você pode falar que no lugar da velocidade 2, você vai ter a velocidade 1, correto? Que é igual. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade de 1 dividido pelo raio de 2 igual a velocidade de 3 dividida pelo raio de 3, ok? Como eu quero saber a velocidade de 3, porque essa que vai estar a fita, a gente pode deixar assim, ó. A velocidade em 1 vezes o raio de 3 dividido pelo raio em 2 é igual, né, a velocidade em 3. E nessa daqui, a fita está presa no 2, então a gente tem que isolar o 2, não é? Ou melhor, isso mesmo, a gente quer velocidade em 2, então a gente tem que isolar o 2. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó, a velocidade de 3 é igual a velocidade de 1, não é? Então a gente pode escrever assim, ó, velocidade de 2 dividido pelo raio em 2 igual a velocidade de 3, que é igual a velocidade de 1, ó, dividido pelo raio de 3. Ou seja, passo o R2 para o outro lado. A velocidade 2 é igual a velocidade 1 vezes o raio 2 dividido pelo raio 3. Agora vamos pensar, qual dessas é maior? Né? A gente consegue descobrir quem é o raio de uma, quem é o raio da outra. Ó, o raio de 2 é esse daqui, né? É só isso. O raio de 3 é isso aqui tudo. Tudo bem? Tá vendo que ambas têm V1? O que vai mudar a velocidade é o R2 e o R3, né? Uma está com R2 em cima, a outra está com R3 em cima, né? Quem é maior, R2 ou R3? R3 é maior, né? Então aqui você vai ter uma coisa multiplicando o R3, que é grande, dividido por R2, que é pequeno. Aqui você vai ter uma coisa multiplicando o R2, que é pequeno, e dividindo pelo R3, que é grande. Então, qual dessas duas é maior aqui, né? Essa V3 ou essa V2? A menor é essa V2, porque ela vai estar multiplicando por um valor pequeno e dividindo por um valor grande. Então, das duas associações, a que a fita tem uma velocidade menor é em Q, ok? Então, só pode ser letra A, B ou E. Vamos analisar a letra A. Q, né? A menor velocidade é Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Tá certo, né? Quanto maior o raio que você tem, olha só, quanto maior o raio que você tem, ela demora mais a dar uma volta, porque a velocidade que a correia gira é a mesma, né? Então, por exemplo, se a correia ela vai desse ponto até esse ponto aqui, essa daqui, ó, a 3, ela não dá uma volta completa. Mas se tu pegar essa distância e botar aqui em volta dessa aqui, ela já deu uma volta completa. Quanto maior, né, o tamanho do raio da circunferência que está presa pela correia, menor a frequência de giro dela. Então, de fato, a resposta A está correta. Ok? Vamos continuar aí. Vamos para 3. Vamos lá. Questão 3. Vamos ler aqui. O freio ABS é uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento da roda do carro quando o sistema de freios é acionado.
liberando quando as rodas estão no limiar de deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético, né? Então, vamos continuar. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista em função da pressão aplicada pelo freio para os carros sem e com ABS, respectivamente, são... Então, olha só. Como é que funciona o freio ABS? O freio ABS, ele sempre vai fazer a roda ficar girando com a maior dificuldade possível, sem deslizar. Quando desliza, vira um freio, né, como eu posso dizer, vira o atrito cinético, né? Se ele continua rodando sem deslizar, o atrito é o atrito estático. E é importante a gente lembrar que o atrito estático, ele é sempre maior ou igual ao atrito dinâmico. Então, a preferência é o estático, tudo bem? Mas como é que funciona isso daí? Vamos botar um gráfico para analisar, né? Aqui está a força de atrito. E aqui está a pressão do freio. Se o freio for pequenininho, né? O que vai acontecer? A força de atrito também vai ser pequenininha, não é? E se o atrito ele não for suficiente para travar, né, a roda que você vai ter, o que vai estar acontecendo aí? Ela não vai estar deslizando, né? Porque se você aperta um pouquinho, a roda não trava. Ela continua, né, rodando. Então, a tendência é o quê? Você vai apertando e ele vai aumentando. Só que aí chega uma hora que a roda trava. Quando a roda trava, você vai ter o quê? Você vai ter o atrito dinâmico. Porque a roda travando, ela vai deslizar. Quando ela desliza, o atrito dinâmico ele vai ser menor. Então, você vai ter uma queda repentina. Ok? E aí, se você manter num freio sem ABS, a roda não vai voltar a andar. Então ela vai continuar com o atrito dinâmico, que é um valor constante. Então esse daqui, ó, é o sem ABS. Tá, e como é que seria com o ABS? Com o ABS, seria praticamente a mesma coisa no início, ó. Ele viria freando, freando, freando. Quando chega no máximo que ele aguenta e a roda trava, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, mas ele vai continuar permitindo que a roda gire, né? E aí a roda vai aumentando. E aí ela trava de novo, porque chega de novo no máximo que ela consegue. Aí o freio diminui e continua. E vai ficar fazendo isso aqui repetidas vezes, né? Porque você consegue manter uma média, ó, de freio maior se você fizer isso. Tudo bem? O melhor freio ABS possível é aquele que essa diferença aqui é menor. Ele fica assim, ó. O melhor freio possível, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Caindo muito pouquinho. Ficaria assim, ó. Um zigue-zague muito pequenininho, né? Mas para ficar fácil de visualizar, a gente bota bem destacado, ó. Ele cai e aumenta, e cai e aumenta. Sempre que ele vai travar a roda, ele diminui, para a roda não travar. Porque se a roda travar, vira o dinâmico. Tudo bem? Então a resposta certa é a letra A de novo. Ok? Vamos para a próxima. Ou melhor, número 4. Cadê o número 4? Ah, tá aqui, ó. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter uma velocidade de queda constante que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então, olha só. Vamos ler de novo aqui, ó. O instante que o paraquedas é aberto é o TA, né? Só que ele cai verticalmente até atingir a velocidade limite, né? Ou seja, ele vai cair até, né, o máximo de velocidade que ele pode alcançar. Porque uma pessoa que cai, né, ela vai continuar acelerando para sempre? Não. Chega uma hora que o ar impede que ela continue acelerando, né, mesmo sem paraquedas. Então, o que vai acontecer? O gráfico que ele está te dando, um gráfico de força resultante, né, por tempo, não é isso? É por tempo. Então, vamos lá. Quando ele cai, ele tem uma força resultante, né, alta, que é o peso dele.
Conforme ele vai caindo, ó, aqui tá, vamos fingir que aqui está o cara. Tem o peso para cá e você vai ter a força de resistência do ar. Tudo bem? Essa força de resistência do ar, ela vai aumentando conforme ele vai caindo, porque ele vai empurrando cada vez mais ar. Ok? Então vamos lá. A força resultante em todos os gráficos, né, em todas as letras, está para cima no início, não é? Então você vai considerar que para baixo é positivo e para cima é negativo. Então, ó, conforme ele vai caindo, o que vai acontecendo? Ó, o peso que você tem, ele vai manter quase o valor constante, né, porque varia muito pouco em pequenas alturas, e a resistência do ar vai aumentando, então vai diminuindo, até a velocidade limite. A velocidade limite, né, é aquela que a velocidade fica constante, ele não aumenta, então a força resultante é zero. Então ele tem que cair direto, né, até o zero. Então aqui é o TA, né, que aí você vai ter força resultante igual a zero, ou seja, velocidade constante. Ok? Só que depois ele fala que a velocidade diminui quando ele abre, tá vendo? Para a velocidade diminuir, ele tem que ter uma aceleração contrária à aceleração que ele estava tendo antes. Então, olha só. Nessa primeira parte aqui, 1, que é daqui até aqui, a aceleração é para baixo. Para ele diminuir a velocidade, a aceleração tem que ser para onde? Para cima. Então, tem que ter uma força o quê? Negativa, né? Então, quando ele abre o paraquedas, vai ter uma força negativa. E o único desenho que você tem aí, nessa situação, é o quê? Assim, ó. Por quê? Porque aqui, ó, ele vai ter uma força resultante negativa, então a aceleração vai ser negativa. Até, de novo, chegar numa nova velocidade limite. Nessa nova velocidade limite, né, ele vai parar de acelerar novamente, mas em compensação ele já vai ter diminuído bastante a velocidade dele. Então, resposta certa, letra B. Ok? Vamos para a próxima aí. Questão 5. Tá vivo que caneta? Questão 5, vamos ler aqui. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Aí tem um desenho, né? Desprezando forças dissipativas, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, a maior energia conservada, é necessário que... Então vamos ler com bastante calma isso daí que está acontecendo. Ó. A energia cinética representada em 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica? Na 4? Não. Para ele saltar, né, o maior possível, na etapa 3 ele tem que estar a maior altura possível. Ou seja, na etapa 3 ele tem que ter a maior energia potencial gravitacional possível. Então a letra A está errada. B. Energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 4. Não. A etapa 4 não tem energia potencial gravitacional. O cara está deitado no chão, ele está dormindo. Então letra C, vamos para C. Energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 3. Correto. Né? Por que é correto? Porque ele está correndo. Ele quer transformar toda a energia dele correndo em altura na etapa 3. Em energia potencial gravitacional na etapa 3. Então a resposta é a letra C. Próxima, questão 6. É outra de energia, se não me engano. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movimentos à corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conservação de energia que ocorre nesse carrinho descrito também é verificado em... O que está acontecendo? Tem uma mola que é comprimida e depois ela volta para a posição original, então é a força elástica. Ele está transformando a energia potencial elástica em movimento, em energia cinética, né? Qual desses caras aí, das letras A, B, C ou D ou E, né, usa esse mesmo princípio? A letra E, uma tiradeira, um estilingue. Você transforma a energia potencial elástica, né, quando você estica a corda, né, a corda não, o elástico, né, quando você solta esse elástico, volta para a posição original empurrando a pedra. Então a resposta certa é a letra E. Ele está convertendo a energia potencial elástica em energia cinética. Questão 7. Essa daqui, ó, tem conta, né? Acho que é a primeira que tem conta até agora, né? Bom,
Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. O relato de Arquimedes, é relatado, que faltou aí o acento, que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade essa daí, e que a superfície da praia seja perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias utilizadas nessa situação por Arquimedes foi de... Então, olha só, o que você tem aí acontecendo, né? Você vai ter essa série de associação de polias, né? Vamos botar aqui, ó. Vamos fingir que aqui dentro você tem aquelas polias associadas, né? Aí aqui tem outra polia, de um desenho da forma que está aí. A gente não precisa desenhar, né? Porque já dá para ver o desenho aí. E aí você vai ter o navio aqui arrastando no chão, ok? E aí você vai, através de uma força que você está gerando aqui, transmitir uma força por um fio, que vai ser a força de tração. E essa força de tração é de 400 newtons. Evidentemente tem o peso do navio e tem a força normal. Contrário, atrapalhando, vai ter a força de atrito. Ok? E aí, o que a gente tem que pensar? Ele queria arrastar. Para ele arrastar, ele tem que pelo menos ter uma força de tração igual a Fat. Um pouquinho maior para tirar, depois igual ele vai manter, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, cara, existe alguma relação da associação das forças que ele vai fazer com a força de atrito, que seria a força resistente? Tem, né? É uma fórmula que a gente viu em Lei de Newton, né, que é a da polia móvel. Nessa associação característica que você tem aí, você vai ter a força resistente, né, dividido por 2 elevado ao número de polias móveis, né, igual a força que você tem que fazer. Eu não lembro como que eu botei na fórmula lá na época, tá? Mas se eu não me engano eu botei como F, tá? Mas enfim, é isso. A força resistente dividido por 2N igual a F. Qual é a força resistente? É Fat, tá? Qual é a Fat que a gente vai ter aqui, ó? Vamos botar Fat, né, é igual a R, tá? A Fat é o quê? Coeficiente vezes normal. Quem é a normal? A normal vai ser igual ao peso. Então vai ser, ó, 3.000 vezes 10, né? Então, jogando nessa fórmula aqui, olha como é que vai ficar, ó. O R vai ser 3.000 vezes 10, então é 30.000, vezes o coeficiente que a questão falou que é 0,8. Isso daqui é a força de resistência, que é a força de atrito. Ela tem que ser igual a quanto? A 400, que é a força que o cara vai estar fazendo enquanto puxa, não é? Vamos dividir agora por 2 elevado ao número de roldanas móveis. Só que a gente é malandro, né? Vamos cortar aqui. Corta 0, 2 zeros que tem. Divide por 4 aqui, vai dar 1. Divide 0,8 por 4, vai dar 0,2. Né? A conta fica muito mais simples. Aí você vai ter, ó, 300 vezes 0,2, dá 60. 60 igual 1 vezes 2 elevado a n. Né? Então vamos lá, 2 elevado a quanto dá 60? Você pode fazer isso daí por logaritmo, pode tentar chamar a base, enfim, pode fazer de várias formas. Só que a gente tem uma questão que é múltipla escolha. Vamos pegar os valores e ver qual é o mais próximo, né? A gente pode pensar o seguinte, ó. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, né? 64. Qual é o valor mais próximo que você tem? É 64. Além disso, ele tem que ser maior, né? Essa força que você tem aqui, ela tem que ser maior, ela tem que vencer. Então, você precisa de quantas roldanas móveis? 6. 5 seria menor, não seria suficiente. Tudo bem?
Bom, então qual é a resposta? A resposta certa é 6 roldanas móveis. E toma cuidado que essa questão ela quer saber exatamente isso, ó. O número mínimo de polias móveis. Móveis seria 6. Lembrando que no desenho tem uma fixa. Se ele perguntasse o número de polias, seria 7. Polias móveis, 6. Então, resposta certa, letra B. Ok? Vamos continuar aí. Vamos para 8. Ó, em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, coisas que medem a aceleração. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa do boneco, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão? Cara, a lesão é quando você tem uma aceleração muito abrupta. Por exemplo, se um carro vem e bate numa parede, ele bate direto, ele vai de uma velocidade muito grande para zero. A aceleração é muito grande. Se tem um airbag, por exemplo, o cara bate e aí a almofada de ar que você tem ali faz o cara bater e ir desacelerando devagarinho, Ele demora mais tempo. Então, o trauma que você vai ter aí, ele está diretamente ligado à aceleração. Se a aceleração for muito grande, é muito abrupto a situação que você vai ter. Você vai de muita velocidade para pouca. Então você tem aí a chance de quebrar, Então o que você quer? Você quer uma aceleração pequena, sempre. Se você reparar, qual é o desenho que tem uma aceleração menor sempre? É aquele, que deixa eu ver aqui qual é, que está pontilhado, é o cinto 2, que ele vem pontilhado devagarinho. Ele nunca passa da segunda linha horizontal para cima. Todos os outros passam, entendeu? Então, o cinto 2 ele nunca chega a passar, por exemplo, de 80 metros por segundo ao quadrado. Então, ele é o que nunca tem uma aceleração muito abrupta, muito grande. Então, ele é o melhor, cinto 2. Qual é o melhor modelo? Letra B. Ok? E aí tem que tomar muito cuidado, porque o Enem tem muitas questões de análise gráfica, vocês estão reparando, Questão 9. O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância, como a maratona, meia maratona ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico. Aí você tem uma tabela de altura por peso ideal e o tempo perdido o peso acima da média. A questão fala que tem um cara de 63 quilos com uma altura igual a 1,59 m, e ele vai correr uma meia maratona. A gente quer saber qual é o tempo que ele perdeu, Então olha só, na primeira tabela você vê que quando o camarada tem 1,59 m, ele tem que ter 58 kg, É a tabela, procura aí, altura, a terceira, 1,59 m. A altura, o quilograma correspondente, o peso, a massa correspondente é 58 kg. Só que ele tem 63. Então ele tem quantos quilos a mais que 58? Ele tem 5 quilos a mais. Tudo bem? Então o que eu tenho? 5 kg a mais. Isso aqui era para ser separado se eu escrever junto. Então ignora aí. A mais. Aí, o que a gente tem que analisar aqui? Você tem um gráfico que vai falar o tempo perdido aqui e aqui o peso acima, 1 quilograma acima. Só que a gente quer saber da meia maratona. Na meia maratona, você vê que é uma linha reta, uma função afim. Aí, quando o cara tem 1 quilo a mais, ele vai ter quanto tempo perdido em minutos? 0,67. 0,67. Então, quando é 1, 0,67. E quando for 5? Se é uma linha reta, ele vai fazer isso aqui, uma função afim, Tem duas formas de você resolver isso daqui. Uma, achando a função e achando o tempo correspondente a 5 kg, ou fazendo uma semelhança de triângulos, porque você tem dois ângulos iguais.
Vamos fazer semelhança de triângulo. Ó. Base está para a altura, né? Então vamos lá. 0, ou melhor, vamos botar assim, ó, 1 está para a altura 0,67, assim como a base 5 está para a nova altura, que é o que a gente quer, que é o tempo. Multiplica cruzado. Tempo vezes 1 igual a 5 vezes 0,67. O tempo vai ser quanto aqui, ó? 5 vezes 0,67 dá 6,7, 3,35. 3,35 minutos. Só tem que tomar cuidado, porque... Ah, não, tem que tomar cuidado no não. Resposta certa aí direto. 3,35 minutos. Letra E. Ok? Próxima e última questão. Questão 10. Eita, balancei tudo aqui. Ó, o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando possibilidade de acidentes que ocorrem em razão do aumento de tempo de reação, né? Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo desatento, que está usando o telefone, né? Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais. Qual é a distância que o desatento, né, ele vai percorrer a mais para parar? Então, olha só. O atento, ele começa a frear com uma velocidade de 14 metros por segundo e vai, né, até uma velocidade zero, porque ele para, né, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? O desatento, né, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar 1 segundo a mais. Mas vocês repararam que a aceleração dele era 1 metro por segundo ao quadrado? Se ele fica 1 segundo mais, a velocidade dele aumenta a 1 metro por segundo. Então ele vai frear inicialmente com uma velocidade de 15 metros por segundo, também a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Eu quero saber quanto que esses camaradas eles vão demorar para frear, né? A distância que eles percorrem. Então, olha só. Se eu quero saber qual é a distância que esse cara percorre, tem uma forma muito fácil. Vou escrever a fórmula aqui em cima, só para vocês lembrarem. Ok? Se a aceleração é constante, a gente pode falar que a velocidade média ela é a velocidade em 1 mais em 2 dividido por 2. Só que a velocidade média é a distância sobre o tempo. Não é? Então, vamos lá. A gente pode falar que a velocidade média que a gente vai ter, nesse caso aqui, né, ou melhor, vamos primeiro estruturar isso daí, né? Olha só. Esse cara, ele vai frear em um movimento uniformemente variado, apenas, né? Ele começa aqui e vai até zero. A gente pode fazer por Torricelli, né? Velocidade final, zero. Vou botar aqui, ó, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, ó, 0 ao quadrado igual a 14 ao quadrado, né? Eu vou botar aqui menos porque a aceleração é contrária à velocidade, né? Então, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Tudo bem? Depois a gente resolve isso. Essa é a distância que ele vai andar. Esse cara tem duas coisas. Primeiro, ele vai andar, né, indo de 14 até 15 metros por segundo. Ele vai acelerando. Depois que ele começa a frear, tá? Na primeira parte, que ele vai de 14 a 15 metros por segundo, qual era a velocidade média dele? Era 14 mais 15 dividido por 2. E isso é igual à distância que ele andou dividido pelo tempo, que foi 1 segundo. Tá? Então você vai ter 14 mais 15, 29. Dividido por 2, vai dar 14,5. Então, 14,5 vezes 1 é igual à distância que ele andou. Ok? Então esse cara, ele vai ter andado 14 metros e meio mais o que ele demorou a frear quando ele estava em 15. Quando ele estava em 15, a gente faz equação de Torricelli de novo. Então vamos lá. Ó. Velocidade final, 0 ao quadrado igual a 15 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, 5 vezes
a nova distância aí, que é que ele demora a frear. Primeiro vamos fazer aqui, né? 0 ao quadrado é 0. Vamos passar para o outro lado aqui. 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 delta S, né? Igual a 14 ao quadrado. Quanto que é 14 ao quadrado? É 196. Então, delta S igual a 19,6 metros. É só dividir por 10. Aqui vai ser 0 ao quadrado, 0. Igual 15 ao quadrado, 225. Né? Passa esse cara para o outro lado, ó, 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar 10 delta S igual a 225. Então, delta S igual 22,5 metros. Então, esse cara andou 14,5 mais 22,5 metros. Ok? Quanto que isso aqui dá no total? No total, isso aqui vai dar 36, 37. 37 metros. E aqui 19,6. Subtrai um do outro, né? Vamos lá. 37 menos... Vou até fazer na calculadora, porque a última questão a gente sempre erra de conta, né? Pelo menos eu sempre erro. Aí dá 17,4. A diferença entre esses dois, 17,4, que é a letra E. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida, só mandar mensagem lá no WhatsApp, lá nos grupos, tá? E aí, um abraço.